que é um plano à prova de desculpas. Quando eu iniciei esse projeto, eu pensei o seguinte, cara, eu não posso, no meio do caminho, olhar para trás e falar, não, eu vou deixar isso de lado. Jamais. Isso não poderia acontecer. Então, eu tinha que ter um plano à prova de desculpas, das minhas desculpas, porque hoje eu não faço só isso, não é mesmo? Eu tenho clientes para fazer gestão, eu tenho outros projetos, eu sou sócia de uma agência, produzo conteúdo aqui no YouTube, produzo conteúdo lá no Instagram para vocês, então eu não poderia deixar tudo entrar no desequilíbrio, além, é claro, da minha vida pessoal, porque ela também é importante. Então, quando a gente fala de produção de conteúdo, antes mesmo da gente colocar o carro na rua, a gente precisa de um planejamento. Seguinte, esse desafio ele foi pensado no seguinte contexto. Já eu vou mostrar aqui o material para você, que daí você vai compartilhando, mas calma aí que eu vou te explicar o seguinte contexto. O ano de 2024 foi intenso para mim. Ele foi um ano assim onde eu aprendi muita coisa, onde eu me dediquei por inteiro aqui no YouTube e eu pensei o seguinte, eu vou pegar um tempo, vou me dedicar ao YouTube, vou deixar ele encaminhado e depois eu pego toda a minha energia e eu consigo organizar as duas redes e sem deixar nenhuma desequilibrada. Então, eu fiquei ausente no Instagram durante um tempo, eu posto consistentemente, só que eu acabo deixando ele um pouco mais de lado por conta do YouTube. E eu pensei, cara, eu não tô satisfeita com o que está acontecendo no meu Instagram, eu não estou realizada. Eu olho esse perfil, eu sei que ele tem um potencial muito grande, ele já vende sozinho, ainda bem. Inclusive, eu falo muito disso dentro do conteúdo que vende. Você não precisa ter milhares de seguidores para vender no perfil. O conteúdo que vende, para quem não sabe, é um curso online que eu tenho, onde eu mostro com você como vender de uma forma muito fácil e prática, sem ser desesperador, sabe? Então, o link está aqui abaixo do vídeo também, e para depois você ir lá conhecer. Então, estava vendendo, estava convertendo, estava indo maravilhosamente bem. No entanto, eu olhava assim para ele e falava assim, eu sei que tem alguma coisa aí que eu quero mudar e eu vou mudar ainda esse ano. Aí eu pensei, chegou agora em outubro, olhei pro meu Instagram, falei, caramba, final do ano, né? Tá batendo aí. E eu pensei que era um ótimo momento pra gente colocar um desafio dos 300, que serão 300 Reels durante 30 dias. Basicamente, foi essa motivação por trás, a insatisfação. Eu estava muito na zona de conforto por conta das outras coisas que eu tinha que fazer. Vinha pensando o ano inteiro coisas diferentes para se fazer também. Eu não conseguia, né, enfim, parar para pensar nisso. E eu precisava de algo que fizesse acontecer, uma movimentação. E é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui, todo esse planejamento que eu montei para você terminar o ano de uma forma diferente, para você atingir as tuas metas. Eu acredito que todo perfil que quer crescer, ele precisa ter uma organização, ele precisa de um planejamento, ele precisa de uma estratégia, ele precisa saber exatamente colocar essas coisas que eu vou falar aqui hoje em prática para você não perder teu foco. Então, ponto muito importante para a gente começar aqui é o seguinte. Você já pensou em fazer alguma coisa lá no teu Instagram que não só eliminasse todas as desculpas que você tem? Caramba, eu não consigo fazer, olha só, fulano tá fazendo tão perfeito, eu não consigo ser tão leve quanto ela, eu não consigo ser tão natural quanto ela, mas que não só fosse a prova dessas desculpas, mas que fizesse você crescer 3 vezes mais rápido. Não só em seguidor, você pode sim ser uma consequência, crescer em seguidor e em vendas, é uma consequência que pode acontecer, mas em experiência, em excelência, porque ao final de tudo, essa prática vai te levar a um outro patamar.
vai fazer com que você domine a ferramenta. E é isso que você precisa buscar antes mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela veio agora na minha cabeça e que faz todo sentido, que é: você precisa amar o par de tênis para só então amar o pódio. Alguma coisa assim, tá, gente? Não é exatamente essa frase, mas essa é uma frase que é de fato a jornada, você prestar atenção na jornada, você olhar para ela e pensar o que eu posso aprender com você. E outra coisa também que eu acho super válido é o seguinte: você olhar para você e dizer, cara, eu tenho potencial, porque muitas vezes você sabe, comparado a outras pessoas, você sabe que você tem potencial. Você olha para outra pessoa e fala, tá, mas eu tenho potencial também de crescimento. Só que esse potencial as pessoas não conhecem. Essa potência que você é, as pessoas não veem, porque você não mostra. Porque você não sabe como mostrar essa potência que existe em você. Então, voltando aqui, ó. Você tem potencial, mas você precisa saber o que tem do outro lado do seu medo, dos seus limites. E o que você está disposto ou disposta a fazer para alcançar seus objetivos. Então, muitas pessoas, o que aconteceu esse ano? Muitas pessoas lá no início de 2024 chegaram dizendo o seguinte: esse vai ser o meu ano, esse ano eu vou atingir o corpo dos sonhos, esse ano eu vou começar uma dieta, eu vou ler mais, eu vou estudar mais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Chegou outubro, e daí? O que essa pessoa fez? A maior parte desistiram. Porque simplesmente por falta de um planejamento, por falta de saber o que fazer, como fazer, por falta de foco, por escolher as coisas que vão fazer ela ser feliz em momentos curtos de tempo, ao invés de coisas que realmente vão construir a felicidade no longo prazo. E eu digo longo prazo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O corpo que você quer, o corpo que você deseja, você começa a construir ele hoje. O Instagram que você deseja, você começa a construir ele hoje. Justamente com esse planejamento que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem outra... Hoje eu tô cheia das frases, né? Vocês me perdoam, mas eu gosto muito, gente, de frases impactantes, assim, porque elas são uma virada de chave, sabe? O sucesso requer preparação. Tanto de você quanto de qualquer um. Pode ser eu, pode ser William Bonner, pode ser a sua vizinha, pode ser de qualquer pessoa. Então, o sucesso do seu perfil, ele requer essa preparação. Ele requer de você o seu tempo, a sua dedicação. Ok. Dito isso, eu quero que você pegue o seguinte, deixa já um like no vídeo para ajudar a entregar esse conteúdo a mais pessoas, porque o que eu vou trazer aqui para vocês, eu não vi ninguém trazendo aqui até o momento. É um planejamento muito pessoal que eu só disponibilizo isso aqui para mentorados, eu não disponibilizo isso para todo mundo. Like no vídeo para acompanhar o desafio que vai começar no dia 18 de novembro, na próxima semana. Você precisa seguir o Instagram. Daiane, qual que é o Instagram? É @daimorandeof. É esse o @ do perfil. Vai lá para você acompanhar, ver todas as postagens, que também, ao final disso tudo, eu vou fazer um grande um grande, assim, resumo de tudo que aconteceu, coisas que a gente adquiriu, coisas que a gente aprendeu, coisas para se melhorar no próximo, porque eu tô pensando sim em fazer um próximo para o próximo ano. Então, você vai aprender junto comigo na prática, de fato, a movimentar o seu perfil para trazer pessoas, para conhecer a sua marca, para que elas comprem de você. Os fundamentos, eles jamais deixarão
de existir. Ele tem, sim, o seu valor. E aqui, pensando qual que era o objetivo, só para recapitulando aqui, objetivo do perfil, 300 Reels ao longo de 30 dias, exceto aos sábados, porque eu detesto postar nos sábados, e não é nem por conta do conteúdo, porque é mais por conta de que no sábado parece que as pessoas, elas fazem o seguinte, elas pegam e viajam para outro planeta, seja o planeta dos sonhos, de dormir à tarde, seja o planeta de amizade, né? A pessoa vai lá tomar algum chá com os amigos, seja o planeta de vou assistir série a tarde toda, então elas saem do celular e elas vão viver a vida delas no off. Então, eu detesto o sábado por conta disso. Inclusive, você pode deixar aqui embaixo qual que é a sua experiência em postar nos sábados. Às vezes pode variar também. No meu perfil em específico, eu não gosto de postar nos sábados e eu já tive sim perfis que eu posto nos sábados, tá? Então depende muito do nicho. Objetivo 300 Reels ao longo de 30 dias, exceto aos sábados, ok? Aqui tem algumas regras que é o seguinte, essas regras, elas... Quando a gente começa ali a produzir conteúdo, você precisa estabelecer regras. Porque só assim as coisas vão funcionar. A regra era o seguinte, uma dessas regras era que não pode ser conteúdo longo. Outra regra precisa ser simples os conteúdos. Uma outra regra que eu fui colocando, deixa eu ver aqui. A produção iria ser dividido em blocos. Já te explico isso aqui vai explodir tua cabeça. A mesma produção ia começar antes das postagens. Então, assim, eu não iria gravar no dia, não iria fazer na loucura, nada disso. Tudo foi planejado, gente. Tudo, cada detalhe. Então, aqui, a divisão dos blocos, basicamente, eu pensei o seguinte, são 300 Reels, então eu posso dividir em bloco de 6, que dariam 50 Reels. A gente olhando isso aqui, fica mais fácil de fazer, facilita o processo. Então, a gente quebrou o nosso objetivo aqui, ó, eu tinha 300 Reels dividido em 6, em 50 Reels. Esse número 6 aqui, ele virou igual a semana, tá? E mais à frente você vai entendendo todo o raciocínio por trás. Por que eu dividi em bloco? Gente, facilita a sua vida na hora de produzir. Não adianta querer produzir tudo essa quantidade ou fazer 30 Reels por mês e você querer fazer tudo em cima da hora. Não adianta. Fica muito mais prático quando você organiza tudo. Inclusive, tem um Trello que é onde a gente organiza todos os conteúdos. E tem uma metodologia também que eu utilizo para fazer a gestão dos nossos clientes. Vou deixar o link aqui embaixo do curso, onde você pode entrar lá, onde você constrói o planejamento. Eu estava com o Trello de um dos clientes aberto aqui agora, onde a gente constrói tudo isso aqui. Todo desafio você pode construir dentro do Trello para facilitar o seu dia. Então, aqui, ó, 6 ficou igual a 6 semanas. Aqui eu coloquei uma outra regra, que era o seguinte, deixa eu colocar a regra 5, né? Regra 5. Equilíbrio no conteúdo. O que isso quer dizer? Então, aqui, para esse equilíbrio, tem 2 pontos aqui. Primeiro de tudo, formatos diferentes e conteúdos diferentes. Quando a gente entra na parte de conteúdo, se você não viu a live da semana passada, se eu não me engano,
você vai saber os tipos de conteúdos que eu mencionei lá dentro. Então, os formatos diferentes, basicamente, quando a gente está falando de formato dentro do Reels, existe uma inúmeras possibilidades de formatos. Então, a caixinha de pergunta é um formato. Receitas é outro formato. Oh, caramba. Aqui, ó. Com personagens é outro formato. Conteúdo na legenda é outro formato. Já deu para entender, né? A ideia, outro formato. Então, eu não poderia simplesmente fazer o seguinte. Fazer só caixinha de pergunta. Gente, não pode fazer isso. Vou fazer 300 Reels, 10 conteúdos no dia. Vou fazer 10 caixinhas de pergunta para o feed? Não. Eu preciso entender como que vai funcionar a dinâmica desses conteúdos. Inclusive, se você já postou 2 vezes no dia no Reels e o engajamento caiu, é porque o formato está errado. Um formato está indo contra o outro. Porque quando você posta um formato e esse conteúdo ele vai super bem e você faz um outro conteúdo do mesmo formato e você posta no seu Instagram, pode ser que as pessoas que já viram aquele conteúdo anterior, elas não identificam a diferença e elas pensam o seguinte, esse conteúdo eu já vi. Então, não faz sentido eu ver ele de novo, vou passar reto, vou ir pro próximo. E é isso que acontece, não pode ser o mesmo formato. Então, aqui, pensando, eu fiz alguns formatos diferentes. Eu até tinha, no início do planejamento, 8 formatos. Só que daí eu cheguei à conclusão de que é melhor eu fazer menos, com mais qualidade, para mim não me perder, fazer... Eu segui basicamente isso aqui, ó. O que a minha intuição está dizendo sobre os formatos. Eu perguntei para mim, o que você, Daiane, qual que é a sua intuição em relação a esses formatos? Esse aqui vai funcionar? Não. Esse aqui não vai funcionar bem. Por exemplo, o A4, que é basicamente isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro. É isso aqui, ó. Aí... Não, não é esse aqui. Cadê? É esse Você aqui, está ó. usando... Esse aqui é o formato A4. Aqui eu fiz no caderno, mas ainda assim eu faço no A4. Eu deixei esse formato de lado por enquanto, tá? Eu posso testar ele numa próxima vez. Mas eu me perguntei quais são os formatos que, na minha intuição, iriam dar certo e eu iria focar neles. E no caminho, eu até fui encontrando uns formatos não tão diferentes dos os originais que eu estava fazendo, fui fazendo outras coisas que eu vi que, na minha intuição e na experiência que eu tenho na produção de conteúdo, eu sei que vai funcionar. Então, eu fui fazendo. Só que essa aqui é uma das regras, conteúdos diferentes. O que eu quero dizer com isso? E o que você vai fazer exatamente isso aqui? Você vai seguir isso aqui. Dentro dos conteúdos, gente, quais são os conteúdos que tem? Informativo, educativo, infoentretenimento. E aqui continua. Tem inúmeros tipos de conteúdos. Só que um ponto em especial e que derruba a entrega, o alcance e tudo mais desses conteúdos é fazer o seguinte. Você fazer só informativo. Vou postar 3 conteúdos no feed e vou fazer só informativo. Não vai rolar. Porque as pessoas, infelizmente, elas se cansam muito rápido e elas vão passar para o próximo. Ou você só vai fazer o educativo. Também não. Agora, o infoentretenimento já te dá essa liberdade de fazer várias vezes, porque no nome dele carrega o que as pessoas buscam consumir dentro do Instagram.
entretenimento. Então aqui, por exemplo, se você for de um nicho assim muito surreal, igual o futebol, o que tem de assunto para você falar sobre futebol é absurdo. Você pode falar sobre o ganhador tal, o goleiro, você pode falar sobre o time, você pode fazer uma análise de jogada que um goleiro fez, você pode analisar coisas da história dentro do futebol no Instagram. E isso é infoentretenimento. Enquanto você está mostrando o conteúdo, você está trazendo o infoentretenimento. Aqui a regra é clara. Foi clara no meu caso. Eu tinha que ter conteúdos diferentes. Não pode ser somente informativo. Outro ponto em especial que a gente abordou aqui é o seguinte: conteúdos longos, e eu quero dizer assim, gente, mais de 1 minuto, tá? Dentro do contexto que eu estou mostrando aqui para vocês. Conteúdos longos aqui, neste caso em específico. Mais de 1 minuto eu não estava fazendo. Eu fiz aqui, ó, de 30 segundos, 40 segundos. E mais na live que eu vou fazer, a gente vai avaliar isso aqui. Precisava ser simples. Por quê? Porque isso aqui, gente, é o meu desafio. Quando eu começo a falar, eu vou pensando em coisas, eu vou abrindo loopings, né, dentro da cabeça de vocês, e que eu vou trazendo argumentos, eu vou deixando aquilo mais difícil. Então, isso me educa como uma professora, na real, para me entregar o melhor de mim para você. Porque quanto mais simples eu sou na minha comunicação, mais você compreende, mais você consegue sair daqui aplicando a técnica, a estratégia, entende? Então, eu precisava ser simples. A produção foi dividida em blocos, como eu mostrei para vocês aqui. E a produção ia começar antes das postagens. O que isso quer dizer? Cheguei num dia, pensei, vou fazer um desafio dos 300. Ok, pensei comigo, ok, mas como que eu vou organizar isso? Essa foi exatamente a pergunta que eu fiz. Como eu vou organizar e planejar isso? Porque quando você está no início de uma montanha e você vai andar, subir essa montanha, você está olhando lá no topo dela, caramba, como é difícil chegar lá. Agora, se você pensa, eu só preciso dar o primeiro passo, acabou. Eu preciso montar um mapa para mim saber como que eu vou chegar lá mais rápido, acabou, você chega. Porque esse é o seu objetivo. E com a produção de conteúdo não é diferente. O que eu montei aqui? Ok, o topo da montanha tá longe, né? Que é o desafio dos 300. E, de fato, no início eu olhei e falei, caramba, isso aqui, pra mim, é bastante coisa. Agora, como que eu posso me organizar e planejar isso? Como que eu posso facilitar isso aqui pro meu dia a dia? Olha só a pergunta, como eu posso facilitar isso dentro do meu dia a dia? Gente, vocês não fazem ideia das coisas que eu faço durante o dia aqui. Eu não só produzo conteúdo, eu faço a gestão de outras redes sociais, sou sócia de outras pessoas, eu preciso dar suporte a elas em relação ao WhatsApp, eu faço estratégia de conteúdo para as pessoas, eu faço reuniões, eu faço análise de dados. Entende que é muita coisa e eu preciso de uma certa organização nível hard para mim equilibrar todos os pratos? Equilibrar o prato do Instagram, equilibrar o prato do YouTube, equilibrar o prato da vida pessoal, equilibrar tudo. Simplesmente não enlouquecer. Aqui eu preciso de ser uma pessoa madura e você também precisa olhar isso aqui com uma certa visão madura. E não com uma certa visão de dizer que, caramba, eu vou entrar em desespero. Eu vou largar isso aqui porque isso aqui não é pra mim. Porque quando você quer uma coisa, você vai atrás. Quando você realmente quer alguma coisa, você vai atrás. E o ano está terminando agora e inúmeras pessoas não começaram aquilo que pediram lá no início. Aquilo que elas tanto sonham. E esse aqui é o ponto. Elas não têm um planejamento. E o que aconteceu no decorrer desse planejamento? Eu cheguei a um ponto que eu pensei e olhei o planejamento e falei assim, caramba, eu vou ter que rasgar isso aqui.
e vou ter que me readaptar a coisas que, né, acontecem no dia a dia e que me impede de fazer as coisas porque outras coisas são mais urgentes e eu preciso me organizar melhor. Um exemplo, na semana retrasada eu tive que viajar para fazer alguns exames e eu não consegui gravar os vídeos da semana. Caramba, se eu não conseguir, retornando, eu preciso olhar o planejamento, olhar o que falta e falar: essa semana eu preciso me virar nos 30 e fazer para entregar. Não adianta pular. Principalmente quando você olha aquilo, você fica na cabeça: eu tô com um desafio acontecendo, eu não entreguei os materiais e eu preciso fazer. Sabe aquela sensação de cobrança com você, aquela sensação de culpa por não ter feito alguma coisa? E às vezes ser cobrado por você mesmo, sentir essa sensação de culpa por não fazer algo é até bom, porque você está consciente de que você não fez o que você deveria fazer. E comigo foi a mesma coisa, tá? Não se engane. Então, retornando daquela semana, eu já entreguei o que eu tinha que entregar. Aqui, ó, os conteúdos totalmente diferentes precisam ser informativos, educativos ou infoentretenimento. Essa aqui, que eu chamei, são as variedades essenciais. Aqui, ao exemplo. Então, digamos que você colocou o desafio, só um exemplo, tá? Você traçou um desafio dos 30. Desafio dos 30 conteúdos. Você vai postar? Não, vamos colocar aqui. Um pouco mais para você entender a dinâmica. Ou o desafio dos 90. Digamos que você colocou o desafio dos 90 e você tem que postar 3 vezes no dia, tá? Você vai intercalar um conteúdo no outro. Então, de manhã você vai postar pela manhã um guia, pela tarde um react, que é um reagindo, né? Reagindo a um outro vídeo. Pela noite, um meme. Só um exemplo, tá? Pela noite, um meme. Só para você entender a dinâmica aqui. Basicamente, é assim que funciona. Eles são totalmente diferentes. Eles vão chegar num público totalmente diferente. E o engajamento vai continuar funcionando, ok? Se você entendeu, bora lá. O que eu acredito demais nessa produção de conteúdo dos 300 aqui é justamente que a prática constante e o aprimoramento da técnica vão fazer com que você e com que eu entenda como crescer mais rápido. Então, vou até trazer aqui para a tela para você não esquecer isso aqui, ó. A prática constante e o aprimoramento da técnica fazem com que eu entenda como crescer mais rápido. Por quê? Porque quando a gente está no momento de produção, e eu tive muito no flow. A semana 1 de produção foi cansativo, mas foi revigorante, porque eu tive aquela sensação de que, caramba, começamos. A semana 2 foi um pré-esquenta. Na semana 4, eu já estava adaptada à realidade. Eu já, por não ter mais ideias, digamos assim, né, ideias de conteúdos, porque passei por essa fase também de pensar, caramba, eu já não sei mais o que dizer nesses vídeos, né? Eu não tenho mais ideias criativas. Então, por ter essa limitação, eu passo a exigir mais de mim, a fazer as mesmas coisas de formas diferentes, ou a ser mais enxuta, ou a ser mais prática, ou usar menos palavras, ou ser mais dinâmica nas cenas, e isso facilita o seu engajamento, porque quanto mais dinâmico você é, mais retenção você tem desses conteúdos. Então, isso, quanto mais você faz, é aquele ponto, gente, quanto mais você faz, melhor você fica. É a receita para não dar errado. É literalmente o plano à prova de desculpa, porque quanto mais você vai fazendo, melhor você vai ficando. E é nítido essa evolução, porque no início eu pensava o seguinte, caramba, meu marido tá aqui, aí eu me previa muito, gravava aqui dentro e tal. Eu não quero gravar somente aqui, eu quero trazer outros cenários, e eu comecei a me perguntar quais são as possibilidades, né? Qual é o meu cardápio de opções que eu tenho? Posso fazer
Na minha sala, na sala da minha casa. Ok, vou fazer na sala da minha casa. Encontrei um ângulo que eu gostei, ótimo. Outra opção, posso fazer na minha penteadeira, porque é um canto que eu sempre estou gravando stories, também posso fazer lá. Já é uma outra possibilidade. Então, querendo ou não, e é um ponto assim que eu entendi que pode acontecer com todo mundo, quando você está com a corda no pescoço, você está limitado, seja de ideias, seja de lugares para gravar, você começa a exigir mais de você. E o ponto que vem depois, no flow, as coisas acontecendo, você começa a fazer as coisas que realmente vão funcionar para você. E aqui é onde mora o crescimento. Quando você pratica isso, é muito louco, gente. Isso aqui é só fazendo para você ter essa experiência. No momento que você não tem mais ideias, é o momento que surge a ideia que pode ser a sua virada de chave. É exatamente isso, porque você está no limite. Não no limite do cansaço ou não no limite da criatividade, mas você está exigindo mais de você. O outro foco aqui, o foco estava no público. O que isso quer dizer? Eu vejo, gente, olha só, inclusive eu recebi essa pergunta lá na minha caixinha de perguntas do Instagram e depois eu vou responder para vocês. As pessoas têm a péssima escolha de pensar o seguinte: eu vou produzir conteúdo, só que eu vou falar só sobre mim ou só sobre o que eu acredito que ela precisa. Gente, isso é horrível, porque as pessoas não estão preocupadas com você no início. É um ponto, assim, que você precisa anotar, sabe? Anotar e deixar na tua mesa. As pessoas não se importam com você no início e tá tudo bem. Não precisa entrar em desespero, tá tudo certo. A gente sabe que o teu jogo aqui, ele vai funcionar quando você colocar energia naquilo que realmente importa. E o que é aquilo que realmente importa? Como o foco estava no público, precisava, deixa eu colocar aqui, fazer aquilo que eles consomem. Com uma ressalva importante aqui, que eu coloquei quase como uma regra também, eu fui cheia de regras, eu fui exigente comigo mesma dessa vez. Eu não queria abordar conteúdos de dicas práticas, dicas de coisa arada, que, sabe, que eu sei que a pessoa vai vir pela dica e ela vai embora pelo mesmo motivo. Porque esse não é um assunto principal do meu perfil. Não quero dar diquinhas práticas de aplicativo, onde eu sei que a pessoa vai vir, falar ótimo e aquilo e tchau. Não, eu quero agregar de fato na vida da pessoa. Não estou compartilhando a tela, socorro. Aqui, ó. O foco estava no público, fazer aquilo que eles estão consumindo nas redes sociais. Eu não queria abordar conteúdos de dicas. O que são os conteúdos de dicas? São aquelas coisas práticas que ela consegue salvar e esquecer e nunca mais voltar. Ou aquelas coisas que elas falam, nossa, que super criativos, eu vou salvar aqui para você mais tarde, mas também não vou fazer. Um exemplo. Como deixar o story criativo com dicas práticas, sabe? Fazer o story na prática. Eu não gosto desse tipo de conteúdo para o meu perfil, obviamente, porque tem toda uma estratégia construída por trás, tem todo um produto construído por trás, e para nós, na nossa visão, não faz sentido trazer dicas, sendo que mais à frente essas pessoas elas não vão comprar de mim, porque o seu objetivo aqui e o meu desde o início é vender com o perfil, ok? Se isso faz sentido para você, deixa o like aí. Agora, ok, então a gente teria que produzir conteúdo de valor para a audiência. Conteúdo de valor é quando essa pessoa tem o efeito uau. Basicamente é isso. Que incrível esse conteúdo. Esse é o efeito do conteúdo de valor.
É quando a pessoa não sabia como fazer e ela descobre como fazer com você. Todo nicho precisa ensinar as pessoas a fazerem alguma coisa? Não, depende do que você vende, depende da forma como você quer ser visto, depende do seu posicionamento, do contexto da sua estratégia. Então, no meu caso aqui, eu estou ensinando, então faz sentido eu ensinar as pessoas a fazerem outras coisas, a produzirem conteúdo. Agora, digamos, se é uma nutricionista, você vai ensinar as pessoas a fazerem a própria dieta? Não faz sentido. Agora, você pode ensinar a pessoa a fazer um café da manhã. Você pode ensinar a pessoa a substituir, agora no Natal, coisas inteligentes por outras coisas. Vai ter muitos conteúdos de panetone, por exemplo, você vai ver muito. Ok, o foco estava no público. Lembrar que o público... Lembre o público de que não basta postar. Ah, tá. O que eu coloquei um ponto aqui. Não basta postar somente aquilo que você acha interessante. E sim, priorizar o que eles querem consumir. Desses conteúdos de dicas aqui, para dizer que eu não vou colocar, eu coloquei 2 dentro de 300. Então, você vai colocar na balança, sabe? E ver o que realmente faz sentido para você. Formatos variados, eu falei aqui para vocês, que são, deixa eu só trazer aqui, formatos variados. Apresentei 8 formatos aqui, e aqui você tem mais 8 formatos diferentes para você fazer. 8 não. Você tem mais ideias de formatos para se fazer dentro desse perfil. Bastidores, desafios. Bastidores, gente, eu quero dizer dia a dia, tá? Pode ser vlog aqui também, tal. Desafios, histórias curtas, tutoriais, depoimentos, ok? Ideias de formatos para você fazer. Deixa eu colocar aqui, ó. E você vai intercalar um com o outro. Aqui eu pensei o seguinte, como são 300 Reels, eu não iria ter 300 ideias, pelo amor de Deus, como eu iria enlouquecer aqui, não é mesmo? Então eu pensei o seguinte, como eu posso transformar uma ideia em 3 Reels diferentes? E aqui eu vou trazer exemplo para vocês. 300 Reels em 30 dias. Eu vou trazer um exemplo. Do caso da nutricionista ali. 3 frutas para tomar no café da manhã e ainda vão te fazer emagrecer. 2, não come essas 3 frutas dessa forma. 3, essa está madura, essa está verde. As mesmas frutas. São 3 conteúdos diferentes. E aqui, ó, o formato, eu listei um ponto importante para trazer aqui para vocês. O formato campeão. Isso aqui já é vou mostrar na próxima live que a gente vai fazer do debriefing de todos esses conteúdos, ok? Deixa eu só dar um zoom para você conseguir enxergar aqui. Tem o A4 Lettering, que eu deixei de lado. Personagens conversando. React. The Voice. Falando normal, mas troca de cenário. Suspiro e em seguida o conteúdo. Vlog e Timing Post. Ok? Esses são os formatos que eu irei trazer. O Timing Post é mais sobre estratégia de conteúdo do que formato. Mas eu quis trazer ele na parte de formato. Só para vocês verem como eu, de fato, organizei. Eu peguei aqui, ó. Vou mostrar uma parte agora para vocês. Deixa eu até tirar o zoom aqui, ó. Peguei aqui, isso aqui, coloquei links. Todos os temas estão aqui. Não vou mostrar muito, porque senão vocês vão saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas eu organizei aqui também, ó. Por meio do Drive. Opa, não tá aparecendo na tela. Deixa eu tirar aqui, ó. Aí. Organizei por meio dessa planilha do Google mesmo, que eles disponibilizam, que é o Doc Google. Agora eu estou
mostrando como vocês vão ter acesso. Enfim, vai aparecer no e-mail. Não adianta pegar esse link não, que vocês não vão entrar, viu? Vou até mudar isso aqui depois. Mas foi assim que eu organizei toda a produção de conteúdo, ok? Voltando aqui. Agora, como que você vai tirar essa organização do seu papel? Vamos lá. Como tirar o planejamento do papel e, de fato, ir para mão na massa. Primeiro de tudo, gente, divida em passos, ok? Divida em passos. Lá no início eu não falei para vocês, mas o que eu fiz? Como a gente vai começar no dia 18 as postagens, eu comecei uns 40 dias antes a gravação, tá? Comecei 40 dias antes, eu precisava de tempo para produzir, sem medo de ser feliz. Lembre, o planejamento vai te fazer ser constante nessa parte. Dia 18 de novembro, aqui, ó. 40 dias antes. Então, em outubro, eu já estava, na primeira semana de outubro, eu já estava planejando, já estava gravando os conteúdos, aliás. Já tenho muita coisa salva para salvar. Outra coisa, não crie expectativas. Por quê? Quando você vai fazer esse desafio, que ele sim vai trazer resultado, você começa a construir na tua cabeça histórias que não vão agregar em nada na tua vida. Um exemplo. Caramba, eu vou fazer 300 Reels, então quer dizer que eu posso atingir meus 10k de seguidores. Depois de 10k, você vai falar o seguinte, não, mas se eu consigo 10k, eu consigo 12. Não, mas e se eu conseguir 20? E se eu conseguir 50? Aqui você vai dar asas, literalmente, às expectativas. E no final desse desafio, pode ser, não é regra, pode ser que você não alcance esse objetivo e você saia frustrado, achando que isso aqui não é para você, achando que isso aqui não vai funcionar jamais. Muito pelo contrário. Você só começou agora. Então aí, ó, bota o pezinho para rodar, como se dizia minha ex-chefe, e faz as coisas acontecerem, porque quando você não ficar criando expectativas, vai fazer você sofrer por antecedência. Você vai ter ansiedade, você vai se estressar, você vai ficar com medo, logo você vai ser menos produtivo, ok? E eu não criei expectativas. Basicamente, tenho objetivos claros aqui. Quais são os objetivos com esse planejamento? Eu quero descobrir coisas. Quero descobrir o melhor conteúdo para o meu perfil, de acordo com a minha estratégia. Quero descobrir o caminho. Quero saber o meu limite. Enfim, são vários mini desafios pessoais, objetivos pessoais que eu quero descobrir mesmo. Meu limite. Enfim, tenho vários objetivos aqui que nem tá relacionado a grandes coisas, não. Crescer, se crescer, Daiane, faz o quê? Daí é consequência, gente. Crescer é consequência de um bom trabalho. Vender é também uma consequência. O seu processo, eu falo muito disso, né? E esse aqui, o meu foco estava muito no processo, todo esse tempo. O foco estava no processo. Eu precisava mergulhar no processo. Foda-se a quantidade de seguidores que vai ter no final, se vai vender ou se não vai. Eu precisava focar no processo, ok? Porque, para mim, assim, é bem mais vantajoso. Eu não enlouqueço. Se você fazer tudo isso aqui, não necessariamente você precisa fazer o desafio dos 300 Reels, ok? Mas você pode fazer o desafio. Vou deixar algumas opções aqui, ideias de desafios para você. Me marca depois nos stories, falando, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Eu quero saber, eu quero ver vocês fazendo, entendeu? Desafio dos 30, desafio dos 60, desafio dos 90 que eu mencionei aqui para você. Tenho várias amigas que vão fazer esse desafio aqui, ó, dos 30 dias.
uma postagem por dia. Enfim, isso aqui é para tirar você da zona de conforto e ver as coisas acontecerem. Quando você faz todo esse desafio, quando você se propõe a colocar sua energia aqui, ó. Cadê? No processo, as coisas, elas vão acontecer. Porque você não está esperando nada. E é muito louco isso. Parece que quando você não está esperando nada, as coisas acontecem da forma como tem que acontecer. Gente, eu tô com fome, eu começo a gaguejar horrorosamente. Me perdoe. Seguinte, nosso outro passo, basicamente, uma regra básica aqui que eu coloquei foi a estrutura dos Reels. O que acontece, né? Para o conteúdo ser simples, o meu roteiro também precisava ser simples. Então, no meu caso, eu indico isso para poucos. Se você é iniciante, coloca um roteiro. Se você é mais avançado, aí você pode se dar a liberdade, entre aspas, de fazer um roteiro da tua cabeça. Mas no meu caso, eu não escrevi um roteiro para me encaixar dentro do roteiro, porque eu tenho essa dificuldade. Quando eu me encaixo dentro do roteiro, parece que eu sou menos eu do que quando eu estou fora do roteiro. Não sei se deu para entender. Mas então, para mim saber exatamente o que eu iria falar, eu tinha a ideia do vídeo. E eu sei que todo roteiro tem 3 estruturas básicas que eu vou trazer aqui para você. E isso eu já tenho na minha cabeça de uma forma automática, porque eu produzo diariamente. Então, eu sei que é esses 3 aqui, ó. Vou trazer aqui para vocês. Primeiro de tudo, é o gancho, os 3 segundos, onde a gente capta a atenção da pessoa. Tá? Os 3 primeiros segundos do vídeo. Então, os 3 primeiros segundos do Reels. Então, você aparece lá. Essa é a receita que... Aí, você vai falar a seguinte palavra ali. Dá sequência no seu roteiro. Um outro ponto, o segundo ponto desse roteiro é o corpo. O corpo desse roteiro. E a entrega aqui tinha que ser prática e direta do conteúdo, ok? Precisa ter essa organização. Então, aqui, eu já vou até adiantar para vocês, quando o conteúdo é organizado, tende a ter mais retenção e, consequentemente, a entregar mais. Porque a pessoa, ela vai ir até o final do vídeo, ela quer saber o que tem até o final. O CTA, basicamente, eu só usei um CTA, tá? Sim, você pode usar vários, mas só usei um, porque eu entrei no flow e foi aquilo mesmo, eu não me coloquei regras novamente aqui. CTA, que basicamente é a chamada para a ação. Você pedir para a pessoa compartilhar, deixar um comentário, salvar e etc. Ok? Essa aqui é a chamada para ação. Outro ponto aqui que eu queria trazer para vocês aqui, já deu uma pitada nele, que é o foco precisa estar no processo. Então, eu vou colocar aqui, foco estar no processo. No entanto, eu tive consciência, digamos assim, de que nos dias que eu iria produzir muito, eu não poderia fazer o seguinte, produzir muito na segunda e produzir novamente na terça, porque na terça eu iria estar só o pó da gaita. Esse é a palavra que define mesmo pós-produção, porque você vai estar ali exausta, cansada mentalmente e físico, porque você está rodando a sala toda, produzindo conteúdo, você anda bastante. Então, essa tinha um ponto específico aqui. Outro ponto também que eu coloquei aqui é o seguinte, que eu tinha que descansar. Porque o descanso, ele faz parte de uma mente produtiva, gente. Pode parecer bobagem isso, pode ser bullshit, mas é real. No momento em que você descansa a tua cabeça, você volta 10 vezes melhor. E você não pode sentir ansiedade nesse processo. Nossa, eu quero ver as coisas acontecerem, imagina isso, imagina aquilo, porque senão você vai enlouquecer. Você vai criando várias expectativas e no final, se você não bater essas expectativas, você desanima.
Tem que ter o equilíbrio, tá? Tem que ter equilíbrio entre produzir e descansar. Parece bobeira isso, né? Porque a gente quer tanto alguma coisa, a gente tem a crença do seguinte, parece que quanto mais eu fazer, mais resultado, mais rápido eu vou ter, não sei o quê, eu preciso fazer vários dias sequenciais e se enlouquecer na produção, mas não é bem assim. Você pode produzir muito bem, você pode fazer muito conteúdo, desde que você tenha essas regras estabelecidas no seu planejamento e colocar um dia para descansar. Por exemplo, no meu caso, eu fiz o seguinte, eu produzo, amanhã é dia de gravação, amanhã eu vou gravar mais 50 Reels, então eu faço o seguinte, como eu sei que amanhã eu vou gravar 50 Reels, na quarta eu vou tirar o dia só para mim ficar no computador trabalhando, normal. Eu não vou conversar, eu não vou ter muitas reuniões. Então, eu organizei muito bem essa semana. Ou, por exemplo, na quinta-feira, você vai gravar na quinta, na sexta você descansa, você deixa a sua mente descansar. Porque, gente, é muito louco isso. Quanto mais você descansa nessa pós-produção, mais criativo você volta. Melhor você volta, mais disposto você volta. E você acaba... Lá no primeiro dia de gravação desses 300 Reels, eu levei muito tempo para planejar, para organizar as ideias, para gravar o conteúdo em si. Na quarta, quinta semana eu já tinha pegado o jeito. Eu já tinha organizado, deixei o mais fácil para o final, comecei pelo mais difícil, porque isso faz muito bem para a sua produção. Então, fica aí outra sugestão também que eu vou colocar aqui para você. Comece pelo mais difícil, pelo conteúdo mais difícil, que vai demandar mais energia, digamos assim. Que vai demandar mais energia da sua parte. E deixe os mais fáceis, né, os mais práticos, para o final. Porque daí você tem essa percepção de que a sua dedicação está nos mais difíceis e os mais fáceis você já tem, consegue fazer de olhos fechados, por exemplo. Então, esse é um ponto que eu valorizei também aqui. Você não pode, só recapitulando para vocês aqui, você não pode ficar ansiosa a ponto de não descansar a tua mente à noite, a ponto de você não conseguir dormir, a ponto de você não conseguir pensar e só ficar com a cabeça naquilo. Você não pode fazer as coisas assim. Você precisa colocar regras com você aí na sua dinâmica. Eu produzi hoje, amanhã eu vou descansar, desapego dessa ideia. Na outro dia eu vou editar, aí desapego dessa ideia também. As suas expectativas, elas precisam ser realistas. Então, digamos que você tem uma meta de alcançar 100.000 seguidores. 100.000 seguidores. Você vai ficar com o seu foco lá no 100.000? Você vai ficar com o seu foco no processo, alcançar os 2.000, depois 10.000, depois 50.000 e assim por diante. Você vai repetir esse processo. A sua dedicação precisa ser essa. Beleza. Mas como eram 300 Reels e eu dividi em 6, ficaram 50 Reels, né, basicamente aqui. Qual que era o processo? Gravação, planejamento, que eu coloquei também. O planejamento foi planejado, basicamente isso. Planejamento foi planejado. Ideias de conteúdos, gravação, edição. Então, aqui entraria também as legendas, entraria também capas dos Reels e o agendamento, né? A postagem propriamente, digamos assim. Postagem. Então, aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que foi feito essa estrutura aqui, ó? O planejamento eu fiz tudo num dia, tá? Basicamente um dia e fui aperfeiçoando. Até hoje estou fazendo o planejamento disso tudo. As ideias de conteúdo eu faria uma vez
na semana, alguns dias antes de gravar. Então, alguns dias antes de gravar. Então, digamos aqui, que se minha gravação vai acontecer na quarta, eu faço na segunda ou no domingo, não tem problema. A gravação uma vez na semana. Então, como eu dividi em 6, seriam 50 Reels na semana para gravar. Na edição, também seriam 50 Reels na semana para editar. As legendas, na produção mesmo, eu fui pensando e estruturando as legendas na minha cabeça. Então, eu salvei elas num lugar e deixei lá com o link do vídeo que eu vou utilizar. As capas dos Reels, para ser mais fácil, é um print do próprio vídeo. Com um título simples, prático. Para mim, não tem que ficar pensando em prática, tá? Aqui tem que ser algo que eu consigo fazer ali na hora ou no momento que eu estiver agendando. E o agendamento das postagens. Um último passo é a análise de dados que eu vou fazer com você, tá? Todo o debriefing, resultado, eu vou trazer aqui para vocês numa live que já está agendada para dezembro. Então, esse aqui, ó, foi todo o processo que a gente criou aqui, tá? Então, você precisa, vou repetir, os seus desafios, eles não podem te definir, tá? Eles te fazem conhecer uma versão sua. E você precisa melhorar essa versão cada vez que você vai fazendo os seus conteúdos. Hoje eu não sei como fazer essas capas. Beleza. Teu foco precisa estar na gravação. Mais à frente você vê essa questão da capa. Você vai se encontrando no processo. Você não pode deixar que as capas te impedem de fazer alguma coisa. A sua melhoria, ela precisa ser contínua aqui, ó. Melhoria contínua. Inclusive, eu acabei de falar isso em relação às capas. Fez o conteúdo, viu? Melhorou? Fez o conteúdo, postou. Ele foi bom? Refaça ele melhor e poste depois de um tempo. Basicamente, é isso aqui. Agora, pra gente ir pro finalzinho dessa live, você vai te fazer essas seguintes perguntas aqui. 3 perguntas que você precisa se fazer para chegar à conclusão desse desafio. O que você quer alcançar com o conteúdo? Eu perguntei isso para mim lá no início. Qual é o seu objetivo? O que você precisa fazer? E como você fará isso? Essas perguntas vão definir o que você precisa fazer, como que você vai fazer isso. Dentro do conteúdo que vende, que é o nosso curso online, eu falo muito mais sobre conteúdo que vende, tá? É muito mais focado naquilo que realmente vai te trazer retorno do que comparado àquele conteúdo que você vai ter que ficar fazendo, errando, erra de novo, erra 3 vezes. Tem gente que está errando faz anos e não consegue sair do lugar. Então, você entra lá para deixar de errar e você vai fazer só aqueles conteúdos que eu mostro para vocês, que você vai ter muito mais resultado. O link está aqui abaixo para você entrar lá dentro do conteúdo que vende. Gente, é o seguinte, eu vou finalizar com uma frase que, sim, basicamente hoje estamos a rainha das frases, né? Todo mundo quer crescer, vender e construir uma marca no Instagram. Mas não pode e não deve só ficar no teu sonho. Lembra aquilo que eu falei para você? A gente está finalizando 2024 e esse ano eu não queria terminar da mesma forma como eu comecei lá no meu perfil do Instagram. É injusto comigo mesmo, é injusto com você. Porque se você está deixando de fazer aquilo que você precisa fazer, é mais um dia que você passa não vivendo o seu sonho. Isso você precisa ter em mente todos os dias da sua cabeça. Se você não está fazendo, é mais um dia mais longe do seu sonho.
Então, faça esse desafio dos 30, dos 60, dos 90, dos 300, ou se você quiser fazer o desafio dos 500, também não tem problema, desde que você faça. Mas você precisa sair da zona de conforto. Lembrando, eu vou postar tudo a partir do dia 18 de novembro lá no Instagram, para você acompanhar, ver todos os bastidores, ver os vlogs, os choros, os desesperos por trás de toda a organização, mais uma vez, mais do que você viu aqui. Segue lá no Instagram, que a gente vai começar próxima semana com a mão na massa, já terminando 2024 com a chave do hospício. Literalmente, quase, enlouquecendo, produzindo conteúdo. Espero muito que você tenha gostado. Deixe seu dedão no like e eu te vejo lá no Instagram.